Meu Deus. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de maio de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana, um finalzinho de mês, né? É, E o momento João 3,30, agora a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, amém? Vamos estar orando antes disso e logo em seguida iremos para a palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, Deus. Eu te peço também que o Senhor possa guardar as nossas crianças nas escolas públicas particulares, Pai. Senhor, que venha ser repreendido toda ideologia de gênero, toda mentira, todo engano, das trevas, as brigas, as drogas, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, tudo que não provém de ti. Alcança o nosso jovem na escola deste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra hoje está em Deuteronômio 14, diz assim: os animais puros e impuros. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não faça cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, mais uma vez eu te peço, no momento de João 3,30, que uma missionária Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra, simples e pura como ela é. Senhor Deus, me perdoa se eu errei alguma vez, Pai, ao pregar a tua palavra, falando de mim coisas que eu não entendi, porque eu sou falha. Me perdoa, Senhor, me ajuda a estar me reajustando para estar conforme a tua vontade. Aranda Suri me decomandai, porque o objetivo do canal é ministrar a tua palavra, para que mais pessoas possam ser alcançadas com o verdadeiro evangelho, não com o que eu acho ou o que eu penso, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Deramanda Siri Biderrécia, Arabanda estou. Deus me perdoa, Senhor, me ajuda a ter humildade e santidade na tua presença, que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, 14, animais puros e impuros. 14, versículo 1. Deuteronômio 14, 1. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não faça corte no corpo, nem rapem à frente da cabeça por causa dos mortos, né? Essa palavra aqui, igreja, esse versículo aqui, ele tem muita... É um versículo que fala para não, né, fazer cortes no corpo. Por quê? Porque o pessoal cananeu fazia cortes, tá? As pessoas falam muito de tatuagem, que por isso não podem tatuar o corpo, blá, blá. Né? Muita entende que é por causa de tatuagem. Mas a palavra deixa clara, né? E diz assim, e não faça corte no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Então, não poderia rapar a cabeça, então, à frente, né? Quantos homens raspam a cabeça todinha, né? Então, mas isso aqui era por quê? Porque o povo de Deus era consagrado ao Senhor, né? E ao redor estava o povo cananeu, né? Que era a terra onde eles iam tomar posse. Aquele povo era muito idoso, aquele povo, né? Passava seus filhos no fogo, aquele povo queimava seus filhos vivos, aquele povo tinha altares de tudo quanto era tipo, eles se cortavam, né? Para Baal. Você lembra, né? Primeira Reis de Elias, né? Com os homens de Baal. E quando alguém morria, né, ali deles, né, os enlutados, eles raspavam a frente da cabeça para demonstrar que eles estavam enlutados, tá bom? É igual as mulheres de Corinto, ali pro lado de Corinto, né, quando as pessoas tinham separação com véu, né? Primeira, eu não lembro agora onde é que tá? Mas você sabe do uso do véu. Era uma separação ali das mulheres daquela localidade, porque ali tinha portos, né? E tinha que ter uma separação, né? Então aquelas mulheres, elas se separavam. Mas era algo delas, assim, entendeu? Ali do povo da cidade de Coríntio, né? Era ela mesmo que usava véu, né? Então, tá, igreja, tá no 1 Coríntios 11, tá? Versículo 5, diz assim, é, 11 e 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então, era um costume ali da cidade de Corinto, porque a mulher, quando ela estava com véu na cabeça, né? Ela mostrava a honra e mostrava que ela era uma mulher casada, comprometida, era uma cultura daquela época, tá?
Então, então ela não poderia retirar em público que lhe cobria a cabeça. Então, assim, aí, ou seja, mostrar o seu rosto à vista de todos, tal. Você vê que tem nações ainda, países que têm essa cultura, né? Então, e quando acontecia isso, era uma frouxidão moral para o homem, né? De promiscuidade sexual, assim, para, tipo assim, o marido é um frouxo, a mulher mostrou o rosto, né? Então, era algo bem cultural mesmo, né? Bem cultural ali daquela região, tá? E é isso, igreja, né? Então, vamos continuar. E também, né, se ela não usasse, ela estava recusando ali a submissão ao seu marido. Então, é isso que a gente, né, que a Bíblia de estudo que eu estudo passa sobre isso, tá bom? Por isso que as mulheres devem manter a cabeça coberta, né? E manter, sim, um respeito pelo seu homem, o seu marido nessa cultura. Vamos voltar lá onde a gente estava? Continuaremos aqui. No 2. Pois vocês são povos consagrados ao Senhor e seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. E o Senhor escolheu para ser o seu tesouro, pessoal. Então, Deus escolhe o povo dele para ser um tesouro, pessoal. Então, é, é muito amor de Deus para com o povo de Israel, né? Então, é um tesouro pessoal de Deus, igreja. Então, assim, esse povo, ele tem que fazer tudo que Deus deixou para ser feito. Então, igreja, não é fácil, né? Então, eles tinham que cumprir a regra ali, que não era fácil, né? Então, porque aquele povo pagão que estava em volta, de jeito nenhum, senão eles iam se contaminar. Vamos continuar aqui. No 3. Não coma nada que seja proibido. São esses animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode, o antílope, o bode selvagem, a ovelha monteira. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que rumine ou tenham casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho, o rato silvestre, embora rumine e não tenha casco fendido, são impuros para você. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Então, assim, no entanto que o povo de Israel, eles não comem carne de porco, né? Você vê que eles não comem nada de porco. Não come presunto, essas coisas, sabe? Por quê? Porque vem do porquinho. Aí, eles continuam aqui. Igreja, e é muito sério, né? Eu e você come carne de porco, não deveria comer, né? Mas por que a gente come? Porque a gente tá na graça, né? Porque Cristo rasgou o véu de cima e embaixo, porque ele não deu livre acesso, né? Então, assim, isso é tão importante, né? E às vezes as pessoas, elas gostam muito de querer pegar o Velho Testamento mas ninguém conseguiu cumprir, né? Ninguém conseguiu cumprir os mandamentos de Deus no Velho. Xarabanda suda como é por isso que Cristo veio por mim, por você, bem? Diz assim no 9. De todas as criaturas que vivem na água, vocês poderão comer os que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escamas impura. É para vocês, né? Então, bem complicado. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas essas vocês não poderão comer. A águia, o urubu, a águia marinha, o milafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corva, coruja de chifre, a coruja de orelhas pequenas, coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, coruja branca, coruja do deserto, a abutra, coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpe e o morcego. Vamos lá. Todas as pequenas criaturas que exameiam e têm asas são impuros. Vocês não as comam. Mas qualquer criatura que tenha asas sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Então, Deus, ele já deixou tudo ali que eles podiam comer e o que eles não podiam. Deus separou, isso aqui é impuro e isso não é, tá bom? Não comam nada de que encontrarem morto, vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente em qualquer cidade de vocês, e ele poderá comer, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês mas vocês são um povo consagrado do seu Deus, tá vendo? Não pode. Não cozinha um cabrito no leite da própria mãe. Então, igreja, é muita coisinha, né? Isso aqui é só um básico, né? Um resumo do que
Deus havia dado para eles, né? E eu acho muito lindo, eles são o quê? Meu tesouro pessoal, né? É o meu povo escolhido, Xeremendaçuda e Comuná, é o meu povo que eu tomei para mim, né? Então é muito lindo, igreja. Então, não pode, né, comer nada que foi encontrado morto. É proibição de Deus. Por quê? Porque o sangue ali não drena, né? O sangue não foi drenado. Então o sangue tá dentro. E nada que tenha sangue, o povo de Israel pode comer. Sangue é vida, tá? Vida do animal. Por quê? Porque é trocada a sua vida, a vida, vamos dizer, deles, né? Pelo do animal, pelo pecado, né? O pecado, né? Eles eram pagos com sacrifício, né? De animais. Então é por isso, tá? Vamos lá no 22. A entrega dos dízimos. Separe o dízimo de tudo que a terra produziu anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação no seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então, Deus, ele tinha, não vou dizer que é preocupação, tá? Mas Deus tinha um zelo desse povo sempre o temer, tá? Então, eles tinham que temer a Deus, né? Porque era um cuidado que eles tinham que ter. No 24. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o nome é longe demais, troque o dízimo por prata e leve a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Então, igreja, por quê? Porque tinha o dízimo, né, era algo que as tribos traziam, né, entregava para o sacerdote, né, entregava ali para os levitas, e ali eram distribuídos. Igreja, eu acho tão bonito o dízimo de verdade do Velho Testamento, né, é algo totalmente diferente dos dízimos dos dias de hoje, né, então assim, eu vejo, quando a gente lê a palavra, né, a gente vê que o dízimo, ele ficava ali no santuário central, né, era para ser colocado lá, mas se não desse para levar, aí tocaria para prata. Mas fala que ele era o quê? Era para os levitas, né? E aos menos favorecidos. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, tá? E os levitas deviam apresentar a 10ª parte deles ainda para o Senhor. Então, era usado para ajudar o próximo. E o dízimo hoje não é, tá? O dízimo, infelizmente, hoje você vê o dízimo é o quê? É Hassurimi de Komanai, né? Para muitos é uma maneira de lucrar. Entendeu, igreja? Mas aí você vê na igreja irmãs necessitadas, irmãs sendo despejadas, crianças doentes, então eu acho que comprar remédio. Olha, a igreja é muito duro, sabe? Quando eu vejo, parece uma brincadeira do dízimo. O dízimo virou brincadeira para muitos que não têm temor de Deus. Porque eu acho que é falta de temor de Deus. Porque quando a gente vai no Novo Testamento, tá lá, cada um contribui segundo propôs no teu coração. Não tem dízimo, não existe, tá? Não existe levita, não existe dízimo, porque Cristo é o sumo sacerdote de tudo. Então, assim, não tem. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Mas o dízimo ficou um parâmetro assim, vamos deixar falando o dízimo, disso, daquilo, de quanto ganha, se vamos usar 10. Mas aí virou brincadeira, igreja. Entendeu? É muito triste. Eu mesma, eu tenho tristeza de ver isso, sabe? A gente oferta, contribui na casa de Deus, né? Porque tem água, tem luz, né? Tem que pagar as contas, né? Mas infelizmente o sistema veio arrebentando da Canassura me decomunai com muitas coisas, né? Então, isso é muito triste, tá? É muito triste, tá? Porque, né? Então, se não tem levita, não teria que ter dízimo, ok? Porque a tribo de Levi acabou. Então é óbvio, né? Quem é que cuida do tabernáculo? Levita era quando não tinha. Quando Jesus não veio, né? Então, assim, tinha um tabernáculo que andava de um lugar para o outro. Até então, não tinha templo, não tinha lugar, assim, para adorar. Então, por ser o povo escolhido de Deus, né? O tesouro pessoal de Deus, como ele diz assim, quando eles paravam, então, né? Ali era o local onde Deus tinha escolhido. Então, é bem complicado, sabe? É até meio difícil de falar, sabe? Porque as pessoas, não, dizimar, senão o devorador vai pegar. Você acredita, irmão, no devorador? Eu acredito que o diabo, ele vem roubar, né? O diabo, ele usa pessoas para fazer obras, para destruir a vida da gente financeira. O diabo, ele mesmo veio para destruir, para trazer prejuízo, né? Isso sim é real, né? O diabo, ele quer ver o quê? Ele quer trazer prejuízo, ele quer destruir, ele, nossa, quer trazer enfermidade, porque é o papel dele, né? Mas, migador e gafanhoto, não. Não dá para acreditar, eu não consigo mais. 24.
Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor, porque quem escolheu o lugar era Deus, tá? Ó, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr seu nome é longe demais. Troque o dízimo por prata e leve a prata no local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outras bebidas fermentadas ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam, alegre-se ali na presença do Senhor, o seu Deus, tá? É igual, eu acho engraçado que o povo gosta do dízimo, mas quando fala de bebida, ai, não pode beber, o povo de Israel bebia, tá? Olha aqui, bebida fermentada é o quê? Vinho, tá? Então, o povo faz um... Olha, aquele pastor bebeu... Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Se o pastor quiser beber um vinho, problema dele. Se a irmã quiser beber, problema dela. Gente, Deus não proíbe o vinho. Você vê no Novo Testamento, proíbe que você se embebedar, embriagar-se, ficar bêbado, caindo. Mas se a pessoa falar que quiser tomar um vinho, que pecado que tem? Né? Agora, a pessoa peca quando toma um pouco de vinho, né? Aí pronto, é um escândalo. Agora, a igreja e as lideranças que não ajudam os órfãos, que não ajudam as viúvas, o estrangeiro e o pobre, não é pecado. Isso que eu não consigo entender. Né? É muito complicado, né? Tem hora que eu fico até envergonhada, igreja, de verdade. Me dá uma tristeza tão grande, gente. Tão grande, que eu falo, meu Deus. Né? Igual quando o povo fica militando contra os homossexuais, né? Gente, isso é perca de tempo. Sabe? No meu ver, é perca de tempo. Tem tanta coisa pra gente militar. Você quer militar? Você quer guerrear? Você quer coisa? Vai lutar a favor das mulheres que estão sendo espancadas, que estão sendo agredidas, que estão sendo mortas constantemente. Quantas crianças aí órfãs por causa de feminicídio, né? Agora ficar preocupada. Escolheu, é a escolha dele. Vamos orar para Deus libertar, para ele ter um encontro com Deus. Agora ficar guerreando. Né? Enquanto as pessoas passando fome e necessidade, crianças na rua, igual aqui em São Paulo está um friozinho. Quantas crianças na rua? Né? Quantas crianças querem espancada, abusada dentro de casa, foge para a rua? Quantas pessoas na Cracolândia? Quantas pessoas se drogando, se prostituindo? Igreja? Você está preocupada com o irmão que tomou um vinho? Pelo amor de Deus, menos. Sabe? Essas coisas às vezes me deixam meio perturbada. Eu fico assim, pensando, meu Deus, eu não consigo entender. Né? O diabo tira a gente do foco. E isso tá lá em Tiago, né? A religião pura e pura e imaculada do Senhor continuou no Velho Testamento, visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades. E a igreja não tem feito isso. Olha, igreja, a maioria das igrejas que eu conheço não faz. De verdade, não ajuda os necessitados. E isso é muito triste, dói a alma, né? De encontrar com mulheres de Deus que faz a obra, não tem o que comer em casa, é despejada, filho doente. Olha, vou parar por aqui, porque eu já fico muito chateada. Vamos continuar. Por quê? Por causa da ganância do homem, né? Então aqui, os pedaços de prata que eles levavam, né? Era meio de troca, né? Mas era uma forma, assim, de moeda. Vamos pôr uma troca naquela época, tá? Então, a gente vê ali que com a prata eles compravam o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho e outras bebidas fermentadas. Aqui, ó, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, justamente com a sua família comiam, alegravam-se ali na presença do Senhor. Tá? Então, aí diz assim no 27, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem nas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança. Né? Deus cuida dos levitas, né? Deus cuida dos levitas. Deus tem um cuidado especial com esse povo, né? Porque ele tomou para si, né? Para cuidar das coisas do Senhor. Era eles que... Eu já contei a história, né? Que eles são divididos em 3 partes: Meranitas, Gersonitas e Coatitas. E ali também tem a parte da família de Arão, né? Que cuida do tabernáculo totalmente da parte de dentro, né? Do sacerdócio, né? Arabadasurimidecomanai. No 14, 28. Ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em suas próprias cidades. Então, tinha todo esse cuidado, né? Mas a cada esses 3 anos que eles traziam, eles armazenavam em sua cidade. Olha para quê? Vamos continuar.
para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. O cuidado de Deus, igreja, é muito tremendo. Então, vamos lá de novo no 28. Vamos aprender aqui com Deus, com a palavra do Senhor. Diz assim, ó. No 28, 14, 28. Ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em suas próprias cidades, ok? Para quê? Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades, venham comer, saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Olha, igreja, que coisa linda. Você acha que Deus, ele quer que o dízimo seja estocado para carro, para casa, para mansões, para status, para bolsa e disso, aquilo? Não, irmão. Igreja, dessa terra a gente não vai levar nada. A igreja não é proibido, tá? Claro que não. Mas eu não consigo entender como a pessoa consegue fingir, ver toda a situação e não conseguir ajudar o próximo, sabe? Tem hora que eu fico assim pensando, meu Deus, como que pode, né? Aí prega, pula, fala, vai. E o irmãozinho morrendo de fome do lado, né? Mas é culpa nossa que esse sistema maligno tá aí, tá bom? Não vou nem falar mais, porque senão eu fico muito revoltada. Deus abençoe e fique na paz, viu? Vocês venham ter aí uma semana abençoada em nome de Jesus.